Saudações filosóficas, nobres filosofantes, sejam bem-vindos ao vídeo 14 da nossa série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Somos um planeta vivo, Sofia. Somos um grande barco navegando ao redor de um sol incandescente no universo. Mas cada um de nós é um barco em si mesmo, um barco carregado de genes navegando pela vida. Se conseguirmos levar esta carga ao porto mais próximo, nossa vida não terá sido em vão. Hoje vou contar a você sobre Freud e sua teoria do inconsciente. Sentaram-se à janela, Sofia olhou para o relógio e disse: "Já são 2h30 e eu ainda preciso providenciar algumas coisas para a festa." Eu também. Vamos falar rapidamente sobre Sigmund Freud. Ele foi um filósofo? Podemos chamá-lo de um filósofo da cultura. Freud nasceu em 1856 e estudou medicina na Universidade de Viena. Passou a maior parte de sua vida naquela cidade, justamente durante um período em que a vida cultural vienense experimentou uma fase de apogeu. Desde cedo, Freud se especializou num ramo da medicina que chamamos de neurologia. De fins do século passado até quase meados do nosso século, ele trabalhou na elaboração de sua psicologia profunda ou psicanálise. Explique melhor. Por a psicanálise, entende-se tanto a descrição da mente, da psique humana em geral, quanto um método de tratamento para distúrbios nervosos e psíquicos. Freud achava que sempre havia uma tensão entre o homem e o seu meio. Para ser mais exato, uma tensão ou um conflito entre o próprio homem e aquilo em que seu meio exigia dele. Nem sempre é a razão que governa nossas ações. Consequentemente, o homem não é apenas o ser racional tão defendido pelos racionalistas do século XVIII. Com frequência, impulsos irracionais determinam nossos pensamentos, nossos sonhos e nossas ações. De acordo com Freud, nossa vida psíquica é constituída por 3 elementos. 2 deles inconscientes e um predominantemente consciente. O id, palavra latina que significa isso, o ego, palavra latina que significa eu, e o superego, ou super-eu. O primeiro elemento inconsciente é o id, um reservatório de energia psíquica formado por instintos, impulsos e desejos, ou o que Freud chama pulsões. Para Freud, as pulsões ou os desejos do id são todos de natureza sexual, e por isso deu a eles o nome de libido, palavra latina que significa desejo sexual. Freud também descobriu que a sexualidade não se limita aos desejos genitais, mas envolve todo o nosso corpo e todos os nossos desejos. O segundo elemento é a consciência ou o ego, que, como veremos, é a menor parte de nossa psique. Para entender por que ela é menor, precisamos entender o segundo elemento predominantemente inconsciente, o superego. O superego é a censura e a repressão das pulsões e desejos do id, impostas pela sociedade e interiorizadas inconscientemente por nós. É a moral de uma sociedade a qual determina o permitido e o proibido. A psicanálise é uma disciplina que consiste, basicamente, de uma teoria da mente e da conduta humana vinculada a uma técnica terapêutica para ajudar as pessoas que apresentam problemas psicológicos ou psiquiátricos. Caracteriza-se pela interpretação, por um terapeuta, psicanalista, dos conteúdos inconscientes encontrados em palavras, sonhos e fantasias do paciente. Para tanto, utiliza-se do método de associação livre, em que o paciente expressa o que lhe vier à mente, falando e associando as palavras e ideias livremente, sem crítica ou preocupação de ser coerente. Que coisa mais interessante! Quer dizer que este aqui é mesmo um livro de filosofia. Muito bem, estamos chegando já no final dessa jornada. Para você que está lendo e acompanhando o livro Mundo de Sofia, ela se deu conta, ela percebeu que de fato, sim, ela é personagem de um livro de filosofia. Um livro de filosofia diferente, não é um livro didático em si, é um livro que apresenta ao longo das suas aventuras a história da filosofia, vários de seus principais nomes, correntes, períodos. Não deixa de ser uma obra filosófica, O Mundo de Sofia, e Sofia se dá conta de que ela participe, então, como personagem desta obra.
Antes de Sofia ir se deitar, sua mãe ainda quis se certificar mais uma vez se Alberto realmente viria para a festa. É claro que ele vem. Ele até prometeu fazer um número filosófico. Um número filosófico? O que poderia ser isso? Bem, se ele fosse um mágico, na certa seria um número de magia. Algo como tirar um coelhinho branco de dentro de uma cartola. Ai, não. De novo? Mas como ele é um filósofo, na certa vai ser um número envolvendo a filosofia. Afinal, esta é uma festa filosófica, não é? Vamos ver. Na manhã seguinte, Sofia foi acordada por sua mãe, que queria lhe desejar um bom dia antes de ir para o trabalho. Ela entregou a Sofia uma pequena lista de coisas que deveriam ser compradas na cidade para a festa. Nem bem ela tinha saído de casa, o telefone tocou. Era Alberto. Ele sabia muito bem quando Sofia estava sozinha em casa. Como vai o plano secreto? Psiu, nenhuma palavra. Não podemos dar a ele a menor chance de pensar a respeito disso. Acho que consegui direitinho desviar a atenção dele ontem. Ótimo. E quanto à filosofia? É justamente por causa disso que estou ligando. Já chegamos ao nosso século e daqui para frente você vai ter que se virar sozinha. As bases para isso você já tem, mas ainda vamos nos encontrar mais uma vez para falarmos um pouco sobre o nosso próprio tempo. Um filósofo muito importante para o século XX foi o alemão Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900. Nietzsche também reagiu à filosofia de Hegel e ao historicismo alemão que dela resultou. Ele atribuía a Hegel e seus sucessores o interesse anêmico pela história e confrontava este interesse com a própria vida. É muito conhecida a sua reivindicação por uma revalorização de todos os valores, sobretudo da moral cristã, que ele chamava de moral escrava, para que o curso da vida dos fortes não fosse mais obstruído pelos fracos. Para Nietzsche, o cristianismo e a tradição filosófica tinham se afastado do mundo e se voltado para o céu, ou para o mundo das ideias. Esses dois últimos teriam se transformado no verdadeiro mundo e, na verdade, não passavam de aparência. Sede fiéis à terra, ele dizia, e não acrediteis naqueles que vos falam de esperanças além deste mundo. Segundo a análise de Nietzsche, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo, o que se deu a partir da Idade Moderna, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram postos em xeque. Nesse contexto, ocorreu uma escalada do niilismo, que deve ser entendido como um sentimento opressivo e difuso, próprio às fases agudas de ocaso de uma cultura. O niilismo seria a expressão afetiva e intelectual da decadência. De acordo com Nietzsche, o niilismo moderno assenta-se em grande parte à ideia da morte de Deus. Em sua obra A Gaia Ciência, o filósofo decreta: Deus está morto, mas esclarece que quem o matou fomos nós mesmos, ou seja, trata-se de um acontecimento histórico-cultural, no qual destruímos os fundamentos transcendentais assentados na ideia de Deus, dos valores mais caros de nossas vidas. O nome mais conhecido da corrente existencialista é o do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Embora isso se deva, em boa parte, às suas peças de teatro e romances, dentre os quais se destacam A Náusea, O Muro, A Idade da Razão, O Diabo e o Bom Deus. Sartre diz que, se o ser humano fosse somente um ser em si, cheio, total, pleno, com uma essência definida, não poderia ter nem consciência nem liberdade. Primeiro, porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos e relações. Segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que faz. Simone de Beauvoir tentou aplicar o existencialismo à análise dos papéis sexuais. Sartre já havia dito que o homem não possui uma natureza eterna a que possa recorrer. Somos nós que criamos aquilo que somos. Em 1949, a filósofa francesa Simone de Beauvoir, no livro O Segundo Sexo, a Experiência Vivida, enfatiza os mecanismos culturais da opressão masculina, desenvolvendo uma análise profunda e abrangente das ideias e práticas que contribuem para a subordinação da mulher ao homem. Nesse sentido, a autora era enfática ao ressaltar que as diferenças no modo como eram educados rapazes e moças
resultavam em modos também diferentes que estes desenvolviam de se relacionar com o mundo e consigo mesmos. No tocante à revolta contra a autoridade paterna, por exemplo, Beauvoir assim expressa essa diferença. Quando se revolta contra o pai, contra o mundo, o rapaz entrega-se a violências eficientes, procura briga com o camarada, bate-se, afirma-se a socos como sujeito. Impõe-se ao mundo, supera-o. Mas afirmar-se, impor-se, é proibido ao adolescente e é isso que põe em seu coração tanta revolta. Ela não espera nem mudar o mundo, nem emergir dele. Sabe-se, acredita-se e talvez se queira amarrada. Só pode destruir, há desespero em sua cólera. Durante uma noitada irritante, ela quebra copos, vidros, vasos. Não é para vencer o destino, é apenas um protesto simbólico. É através de sua impotência presente que a jovem se rebela contra sua servidão futura. E suas vãs explosões, longe de a libertarem de seus laços, não fazem a miúde senão rescerrá-los. A partir dos anos 40, o existencialismo passou a influenciar a literatura europeia, sobretudo o teatro. O próprio Sartre escreveu romances e peças de teatro. Outros autores importantes são o francês Albert Camus, o irlandês Samuel Beckett, o romeno Eugène Ionesco. Um elemento característico de todos eles, e também de muitos outros autores modernos, é a representação do absurdo. Na certa, você já ouviu falar de teatro do absurdo. A filosofia termina com Sartre e o existencialismo? Não. Seria um exagero afirmar uma coisa dessas. A filosofia existencialista foi de grande importância para muitas pessoas no mundo inteiro. Como vimos, suas raízes remontam a Kierkegaard e até a Sócrates. Do mesmo modo, outras correntes filosóficas do passado experimentaram um outro apogeu e uma renovação em nosso século. Você pode me dar alguns exemplos? O neotomismo retoma pensamentos e ideias que se ligam à tradição de São Tomás de Aquino. A chamada filosofia analítica, ou empirismo lógico, retoma o pensamento de Hume e do empirismo britânico e também a lógica de Aristóteles. E é claro que o século XX também é marcado pelo chamado neomarxismo e todas as suas correntes. Já falamos também do neodarwinismo e já chamamos atenção também para a importância da psicanálise. Entendo. Uma última corrente que talvez devêssemos mencionar é o materialismo, cujas raízes também estão no passado remoto da história. A ciência moderna em muito nos lembra os esforços dos pré-socráticos. Continua-se buscando, por exemplo, a partícula elementar indivisível, a partir da qual toda a matéria se constitui. E também ainda não apareceu ninguém que nos pudesse explicar exatamente o que é a matéria. As ciências naturais modernas, como a física nuclear e a bioquímica, são tão fascinantes que se tornaram um componente essencial da cosmovisão de muitas pessoas. Mas a nossa época também teve de encarar muitos problemas novos. Os grandes problemas ambientais são exemplo disso. Por esta razão, uma importante corrente filosófica do século XX é a ecofilosofia. Muitos ecofilósofos do Ocidente defendem o ponto de vista de que nossa civilização tomou o caminho errado e se encontra em rota de colisão com o que este planeta é capaz de aguentar. Esses filósofos tentaram explicar mais a fundo e não apenas discutir as consequências concretas da poluição e da destruição ambientais. Para eles, alguma coisa não está certa em todo o pensamento ocidental. No século XX, a humanidade passou a se preocupar cada vez mais com a preservação dos recursos naturais e as questões ambientais em geral. Segundo o filósofo Bruno Latour, um problema ecológico é um híbrido, pois não envolve apenas uma ciência ou um conjunto de ciências, tem também um aspecto político. Por essa razão, Latour fala em políticas da natureza. Já não basta produzir uma ciência ou conhecimento da natureza. É necessário também construir ações políticas na relação entre o ser humano e a natureza. Um terceiro elemento deve ser acrescentado, uma ética ambiental. Uma abordagem política pode corrigir equívocos passados, mas apenas uma abordagem ética que mude a forma como os seres humanos se relacionam entre si e com a natureza pode evitar futuros equívocos. Aqui está o século XX, Sofia. A partir do Renascimento, o mundo começou a explodir, por assim dizer. A começar pelos grandes descobrimentos, pelas grandes viagens dos europeus por todo o planeta.
Em nossos dias, o que se verifica é uma explosão ao contrário. Como assim? Estou querendo dizer que o mundo inteiro está sendo ligado e se unindo numa única rede de comunicação. Há não muito tempo, os filósofos ainda levavam muitos dias no lombo de um cavalo ou no interior de um coche para observar o mundo, ou então para encontrar outro pensador. Hoje em dia, em qualquer parte deste planeta, podemos nos sentar diante de um computador e trazer até nós informações sobre toda a experiência humana. Isso é uma coisa fantástica e, ao mesmo tempo, um tanto amedrontadora. Nos séculos XVII e XVIII, os processos disciplinares assumiram a fórmula geral de dominação exercida em diversos espaços, além do já referido hospício, nos colégios, nos hospitais, na organização militar, nas oficinas e na família. Exerceu-se também pela medicalização da sexualidade. O controle do espaço, do tempo, dos movimentos foi submetido ao olhar vigilante que, por sua vez, introjetou-se no próprio indivíduo. A extensão progressiva de dispositivos disciplinares ao longo daqueles séculos e sua multiplicação no corpo social configuram o que se chama sociedade disciplinar. Desse modo, de acordo com uma microfísica do poder, Foucault identifica que o poder não se exerce de um ponto central como qualquer instância do Estado, mas se encontra disseminado em uma série de instituições disciplinares. São as próprias pessoas, nas relações recíprocas, pai, professor, médico, que fazem o poder circular. Como afirma Foucault, a disciplina aumenta a força dos corpos orientada para a produção, mas diminui a força dos corpos em sentido político, tornando-os obedientes. A obediência e a conformação dos corpos os tornam mais produtivos. É uma arte das distribuições. Sua primeira operação é a distribuição dos indivíduos no espaço. É necessário, portanto, delimitar este espaço. Não é por acaso que a arquitetura das escolas é muito semelhante, assim como a arquitetura das fábricas ou dos quartéis. Trata-se da organização de um espaço disciplinar. Nesse espaço, os indivíduos são distribuídos segundo uma lógica organizacional. Como exemplo, basta pensar em como os estudantes são distribuídos na escola, organizados por séries ou anos, por classes e grupos. Essa ação, segundo o filósofo, transforma uma multidão confusa em uma multiplicidade organizada. O segundo aspecto da tecnologia disciplinar é a sua ação de controle das atividades. Numa instituição disciplinar, toda atividade é controlada, e esse controle começa pelo tempo. Há o momento certo para fazer cada coisa. O controle dos horários é um dos pilares da disciplina. Cada indivíduo aprende a controlar seu corpo, de modo a ir ao banheiro no horário estabelecido e não quando tiver vontade. Almoçar no horário estipulado pela instituição e não quando sentir fome. Um corpo assim disciplinado é um corpo muito mais eficiente e produtivo, seja para o estudo, seja para o trabalho. No conto Amor, a escritora Clarice Lispector, 1920 a 1977, apresenta como personagem uma mãe de família, de classe média, que vai às compras e volta perturbada com experiências aparentemente insignificantes, como ter visto um homem cego mascando chiclete ou frutas espalhadas pelo chão e apodrecendo. A perturbação da personagem é indício de que seu destino de mulher, cuidar da casa e dos filhos em uma vida de subordinação ao marido, não é uma condição natural, mas resultado de circunstâncias sociais. No século XVIII, na França, Marie-Jeanne Nicolas de Carritat, mais conhecido como Marquês de Condorcet, foi um dos mais ferrenhos defensores dos direitos das mulheres. O mesmo pode ser dito do pensador inglês John Stuart Mill, 1806-1873, no século XIX. Entre as vozes femininas contrárias ao patriarcalismo no pensamento moderno, podemos citar, na Inglaterra, a escritora Mary Wollstonecraft, 1759-1797, e as filósofas Anna Doyle Wheeler, 1765-1833, e Harriet Taylor, 1807-1858. De modo geral, essas pensadoras defendiam o sufrágio feminino e argumentavam em favor de uma educação que não discriminasse as mulheres. O feminismo ganhou impulso nos anos 1960, quando eclodiram os movimentos de direitos civis pelo mundo. Um dos marcos do pensamento feminista da época foi a publicação da obra Mística Feminina, da estadunidense Beth Friedan.
Nesse trabalho, Friedan argumenta que a representação da mulher estadunidense foi mistificada após a crise de 1929 e mais ainda após a Segunda Guerra Mundial. Sob essa representação estereotipada, o papel da mulher se restringia ao de esposa e mãe zelosa, ocupada com o trabalho doméstico. Mas no início dos anos 1960, a mulher teria despertado para o fato de que ela não sabia mais quem era. Esse livro foi um marco no movimento feminista em várias partes do mundo, mas a obra também recebeu diversas críticas de muitas feministas, pois sua análise se baseava em um perfil de mulher, branca, classe média, urbana e altamente suscetível à mídia e à propaganda. Afirmar que a mulher tem o direito de trabalhar fora pode parecer libertador para uma estadunidense branca de classe média, mas não faz sentido para uma mulher negra, pobre, que na maioria das vezes já trabalha fora ganhando salário mínimo para garantir a sobrevivência. A emancipação feminina pode ser vista, então, sob muitas perspectivas. Logo, não existe um único feminismo, e sim feminismos. Há uma filosofia africana? Uma vez definido o sujeito de africanidade como negro, africano ou afrodescendente e herdeiro de um legado de diversas formas de resistência à dominação colonialista, ainda é preciso definir se é possível dizer que o saber produzido por esse sujeito pode ser considerado filosofia. O debate sobre a possibilidade de uma filosofia genuinamente africana se desenvolveu paralelamente aos movimentos de independência das várias nações africanas. Durante a colonização, as potências europeias impunham uma ideologia de pertencimento à metrópole. No entanto, embora fossem membros de um império colonial, os colonizadores eram tratados como cidadãos de segunda classe. As críticas à etnofilosofia não eram poucas. O empreendimento etnofilosófico esbarrava no fato de que as sociedades tribais das quais emanaria uma suposta sabedoria popular eram sociedades ágrafas, isto é, não possuíam escrita. Nesse sentido, não havia como alcançar uma interpretação africana em estado puro, anterior às influências exercidas pelos colonizadores europeus. Além disso, a etnofilosofia era criticada por tomar como filosofia um saber tão diferente do que tradicionalmente conhecemos como filosofia, que de modo algum poderia ser considerado filosófico. Um dos grandes problemas filosóficos após a independência dos países africanos, portanto, era definir o que conta e o que não conta como filosofia africana. A etnofilosofia foi uma das primeiras e principais correntes da filosofia africana no século XX. Para os etnofilósofos, o pensamento africano marca sua especificidade em relação ao europeu, buscando dialogar com a sabedoria popular, provérbios, máximas, contos, lições de sabedoria, etc. Principalmente a sabedoria das sociedades tribais. Uma versão um pouco diferente da etnofilosofia é expressa pela escola da sagacidade filosófica ou sabedoria filosófica. Quando se trata de temas específicos de filosofia africana, é preciso pensar na enorme diversidade de perspectivas. Há milhares de grupos tribais na África subsaariana, cada um com uma língua, seus valores e seu modo de compreender o mundo. Se incluirmos como africanas as expressões filosóficas de afrodescendentes em outras partes do mundo, então esse leque se abre ainda mais. O Ubuntu é assim diretamente relacionado à existência humana e implica a noção de indissociabilidade entre o sujeito e a comunidade. Essa expressão pode ser interpretada como a descrição de um fato e, ao mesmo tempo, como uma regra de conduta. O ser humano é um ser com os outros e, concomitantemente, um ser para os outros. Crítica da razão negra. A Crítica da Razão Pura, de 1781, de Immanuel Kant, é tida como uma das obras basilares do pensamento e da epistemologia modernas. Nela, Kant buscou traçar e explicitar as possibilidades humanas de conhecer. Em uma referência explícita a essa obra, o filósofo e cientista político camaronês Achille Mbembe, 1957 vivo, apresenta seu entendimento acerca da negritude diante da modernidade e das questões sobre a alteridade no cenário mundial do início do século XXI. Diante dessa lógica de autocontemplação e enclausuramento, o negro e a raça têm, para a cultura europeia, significado a mesma coisa. O negro é sempre aquele que vemos quando nada se vê, quando nada queremos compreender, libertando assim dinâmicas passionais e irracionais. Essa irracionalidade refere-se também a judeus, mongóis e chineses,
que compõe o delírio da visão eurocêntrica e branca. Assim, toda a humanidade subalterna correria o risco de se tornar negra, de se tornar aquele que se vê quando nada vemos. É a esse processo de enegrecimento dos homens em situação de desigualdade que Mbembe chama de devir negro do mundo. Alberto levantou-se e fez um sinal para que ela acompanhasse de novo a livraria. Desta vez, deixaram de lado todos os livros sobre fenômenos sobrenaturais. Alberto parou diante de uma pequena estante que ficava no fundo da livraria. Sobre a estante havia uma pequena placa em que estava escrito Filosofia. Alberto apontou para um dos livros e Sofia levou um tremendo susto quando leu o título, O Mundo de Sofia. Posso comprá-lo para você? Não sei se ouso responder que sim. Após cuidadosas reflexões filosóficas que se estenderam dos primeiros filósofos gregos até os dias de hoje, descobrimos que vivemos nossas vidas dentro da cabeça de um major. Ele se encontra atualmente no Líbano. Trabalha como observador da ONU e escreveu um livro sobre nós para dar de presente à sua filha em Lillesand. Ela se chama Hilde Miller Knag e fez 15 anos no mesmo dia de Sofia. O livro que conta a história de todos nós aqui presentes estava sobre o criado mundo de Hilde, quando ela acordou na manhã de 15 de junho. Para ser mais exato, não se trata exatamente de um livro, mas de um fichário. Neste exato momento, ela está passando o dedo indicador sobre as poucas páginas que faltam para terminar a leitura. Isto porque todos nós fomos inventados para servir como uma espécie de moldura para o curso de filosofia que seu pai, o major, escreveu para ela. Nossa existência não passa, portanto, de uma espécie de brincadeira inventada para divertir Hilde Miller Knag no dia de seu aniversário. Isto porque todos nós fomos inventados para servir como uma espécie de moldura para o curso de filosofia que seu pai, o major, escreveu para ela. O que o senhor acha que deve fazer não tem a menor importância, pois o senhor não passa de uma sombra. Além disso, Sofia e eu vamos abandonar em breve essa festa. É que o curso de filosofia não foi um projeto puramente teórico. Ele terá também um lado prático. Quando chegar a hora, vamos fazer nosso grande número e desaparecer no ar. E assim escaparemos também da mente do major. Hilde sentou-se na cama. Aqui terminava a história de Alberto e Sofia. Mas o que tinha acontecido de verdade? Por que seu pai tinha escrito este último capítulo? Será que ele só queria demonstrar o seu poder sobre o mundo de Sofia? Haveria alguma coisa nas entrelinhas? Algo nesse sentido havia sido inusitado. Sentada no balanço, Hilde chegou à conclusão de que teria de ler a história toda mais algumas vezes. É claro que temos de pagar um preço, Sofia. Se fugirmos de um livro, não podemos esperar que tenhamos o mesmo status de seu autor. Mas nós estamos aqui. E de agora em diante não vamos envelhecer nem um dia mais do que a idade que tínhamos quando deixamos a festa filosófica no jardim. Quando seu pai ia dizer alguma coisa sobre Platão, Hilde interrompeu subitamente. Sil, O que é? você não ouviu? Não ouviu uma espécie de chiado? Não. Mas eu tenho certeza de que ouvi alguma coisa. Bem, pode ser um ratinho do campo. A última coisa que seu pai disse, enquanto sua mãe ia buscar um vinho, foi o seguinte. O curso de filosofia ainda não acabou. Não? Mais tarde eu vou contar alguma coisa sobre o universo. Enquanto Hilde e seu pai estavam abraçados, Sofia sentiu os olhos cheios de lágrimas. Que pena que ela não podia se comunicar com Hilde. Ela é feliz. Ela pode ser uma pessoa de verdade. Daqui um pouco vai crescer e se transformar numa mulher de verdade. Na certa terá filhos. E netos, Sofia. Mas tudo tem dois lados. É isto que eu quis mostrar a você bem no começo do nosso curso. Não podemos viver uma vida como a de Hilde, ou como a do Major. Em compensação, também nunca vamos morrer. A Terra é um dos muitos planetas que orbitam ao redor do Sol, mas nosso planeta é o único em que há vida. E talvez o único em todo o universo? Sim, é possível. De outro lado, também é possível que haja vida pulsando por todo o universo. Isso porque o universo é incomensuravelmente grande. As distâncias são tão grandes que as medimos em minutos e em anos-luz. Muito bem, Hilde. Aqui na Terra, nós estamos apenas começando a aprender a nos orientar. Nosso Sol é uma das 400 bilhões de outras estrelas que existem numa galáxia que chamamos de Via Láctea.
Esta galáxia se parece com um grande disco com muitos braços espiralados e nosso Sol fica num desses braços. Quando olhamos o céu estrelado numa noite clara de inverno, vemos um largo cinturão de estrelas, isto porque estamos olhando para o centro da Via Láctea. Mas até agora só falamos de nossa própria galáxia. Os astrônomos acreditam que haja cerca de 100 bilhões de galáxias no universo, e em cada uma dessas galáxias, por sua vez, existem centenas de bilhões de estrelas. A galáxia mais próxima da Via Láctea é a nebulosa de Andrômeda. A nebulosa de Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz da nossa galáxia, o que significa dizer que a luz proveniente desta galáxia leva 2 milhões de anos para chegar até nós. Isto, por sua vez, também significa dizer que quando vemos a nebulosa de Andrômeda lá no céu, na verdade estamos vendo o passado de Andrômeda. Isto é, estamos vendo Andrômeda de tal como ela era há 2 milhões de anos. Se um observador inteligente em algum ponto desta galáxia, um garotinho, por exemplo, apontar o seu telescópio para a Terra, ele não poderá nos ver. Na melhor das hipóteses, ele verá alguns dos primeiros seres humanos, cujo cérebro ainda era muito pouco desenvolvido. Nenhuma galáxia do universo está parada. Todas as galáxias do universo estão em movimento e distanciam-se umas das outras a uma velocidade impressionante. E quanto mais distantes estão de nós, mais rapidamente parecem se mover. Isso significa que as distâncias entre as galáxias são cada vez maiores. A maioria dos astrônomos concordam que a expansão do universo só pode ter uma explicação. Em algum momento, há cerca de 15 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava concentrada num espaço reduzidíssimo. Ali, a densidade da matéria era extremamente elevada, e a gravidade e o calor também. Em dado momento, tudo explodiu. Esta explosão é chamada de a Grande Explosão, ou o Big Bang em inglês. Questões epistemológicas levantadas no início do século XX intensificaram-se com o avanço tecnológico que permitiu não só investigar o microcosmo do átomo, como o macrocosmo de um universo em expansão, teoria apresentada por Edwin Hubble, 1889-1953, na década de 1930. Em 1990, a National Aeronautics and Space Administration, NASA, lançou o telescópio Hubble, em homenagem ao cientista, o que permitiu constatar a vastidão do universo, no qual se estima existir 100 milhões de galáxias. Sofia e Alberto continuavam sentados no carro, ouvindo atentamente tudo o que o major contava à sua filha sobre o universo. Você percebeu que os papéis se inverteram completamente? Perguntou Alberto depois de algum tempo. Como assim? Antes eram eles que nos ouviam, enquanto nós não podíamos vê-los. Agora somos nós que os ouvimos e eles não podem nos ver. E isto não é tudo. O que você quer dizer? No começo, nós não sabíamos que existia outra realidade, na qual vivem Hilde e o major, e agora são eles que desconhecem a nossa realidade. O que foi? Perguntou o major. Hilde olhou para ele e disse: Acho que um mosquito me picou na testa. Na certa foi Sócrates tentando despertar você para a vida. Sofia deitou-se na grama e tentou empurrar o balanço onde os dois estavam sentados. Mas ele continuou parado. Será que ela não conseguiria movê-lo nem um pouquinho? De repente sentiu uma corrente de vento frio nas pernas, disse Hilde. Não pode ser. O tempo está tão agradável. Mas isto não é tudo. Tem alguma coisa por aqui. Não há mais ninguém aqui, Hilde. Só nós dois e esta agradável noite de verão. Mas você não escreveu o que aconteceria depois. Imagine se eles estiverem por aqui. Você acredita mesmo nisso? Eu sinto, papai. Nós também somos feitos dessa matéria. Somos uma centelha da grande fogueira acesa há bilhões de anos. No inverno as estrelas brilham com toda intensidade. Você ainda se lembra daquela noite antes de você viajar para o Líbano? Era a noite de Ano Novo. Neste vídeo nós lemos os capítulos de 31 a 35 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: Freud, filosofia analítica, Escola de Frankfurt, filosofia da linguagem, filosofia contemporânea, filosofias feministas, filosofias orientais, filosofia no Brasil, filosofia na América Latina.
gravada. Assim como eu não quero ser escravo, não quero ser senhor. Entre os homens livres não pode haver escolha entre o voto e as armas. Os que preferirem as armas acabarão pagando caro. A verdadeira força dos governantes não está em exércitos ou armadas, mas na crença do povo de que eles são claros, francos, verdadeiros e legais. Governo que se afasta desse poder não é governo, mas uma quadrilha no poder. Paulo. Essas palavras são de Abraham Lincoln e H.G. Wells. Acende-se a luz geral, Paulo dirige-se à plateia. Sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. A flauta dá alguns acordes da marcha de quarta-feira de cinzas e acompanha o texto de Paulo em BG. Fui chamado a cantar e para tanto há um mar de som no búzio do meu canto. Hoje fui chamado a cantar a liberdade. E se há mais quem cante, cantaremos juntos. Às vezes, no fim de uma batalha, nem se sabe quem venceu, ou o vencedor parece derrotado. Cristo morreu na cruz, mas o cristianismo se transformou na maior força espiritual do mundo. Galileu Galilei cedeu diante da Inquisição, mas a terra continuou girando ao redor do sol. E 4 séculos mais tarde, um jovem tenente anunciou da estratosfera que a terra é azul. Anne Frank morreu, mas Israel ressurgiu da cinza dos tempos. Quando Hitler dançou sobre o chão da França, tudo parecia perdido, mas a cada ato de luta corresponde um passo da vitória. O poeta Bradowski acaba de ser libertado por um movimento de intelectuais. Ainda há homens oprimidos, mas não há mais escravos. Milhões sofrem pressão econômica, mas ninguém pode ser mais preso por dívidas. Depois da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se independentes 13 nações asiáticas e 34 nações africanas. E se a insensatez humana continua a nos ameaçar com a terra arrasada, a ciência, pela primeira vez na história, pode nos dar a terra prometida. A liberdade é viva, a liberdade vence, a liberdade vale. Onde houver um raio de esperança, haverá uma hipótese de luta.